Olá, eu sou Rosângela Cruz. Hoje quero começar esta reflexão com uma pergunta que cedo ou tarde todos nós teremos de responder. O que você faz quando aquilo que deseja entra em conflito com aquilo que sabe que é o certo? Pense por um instante. Você poderia mentir e ninguém descobriria, poderia agir pensando apenas em si mesmo e talvez até fosse beneficiado. Poderia escolher o caminho mais fácil, sem que ninguém o julgasse. Mas, mesmo assim, existe uma voz silenciosa que insiste em perguntar: é isso que você realmente deve fazer? É justamente nesse momento que começa uma das ideias mais profundas de Immanuel Kant. Segundo ele, é nesse conflito entre o desejo e a consciência que nasce o verdadeiro significado de uma palavra que resume toda a sua ética: o dever. Quando ouvimos essa palavra, quase sempre pensamos em obrigação. Lembramos de regras, de proibições, de ordens impostas por alguém. Mas Kant entende o dever de uma maneira completamente diferente. Para ele, o dever não nasce do medo, não nasce da força, não nasce da tradição. O dever nasce da razão. Ele surge quando reconhecemos que determinada ação deve ser realizada simplesmente porque ela é moralmente correta. Essa diferença parece pequena, mas transforma completamente a maneira como compreendemos a ética. Imagine que você diga a verdade porque teme ser descoberto, ou que ajude alguém esperando receber gratidão. Talvez trabalhe honestamente apenas para preservar sua reputação, ou faça o bem porque isso faz você se sentir realizado. Todas essas atitudes podem produzir excelentes resultados, podem até beneficiar muitas pessoas, mas Kant faz uma pergunta que atravessa todas essas situações. Por que você fez isso? Se a resposta estiver apenas no medo, no interesse, na recompensa ou na satisfação pessoal, então a ação pode ser boa, mas seu valor moral ainda não atingiu a sua forma mais elevada, porque a verdadeira moralidade começa quando fazemos o que é certo simplesmente porque é o certo. Essa talvez seja a ideia mais exigente de toda a ética kantiana. É fácil ser honesto quando a honestidade traz vantagens. É fácil ser generoso quando todos estão olhando. É fácil cumprir a palavra quando isso não exige nenhum sacrifício. O verdadeiro caráter aparece quando fazer o correto custa alguma coisa, quando a mentira parece mais conveniente, quando a injustiça parece mais lucrativa, quando o silêncio parece mais confortável do que a verdade, quando abandonar um princípio parece o caminho mais fácil. É exatamente nesses momentos que o dever revela sua verdadeira força, porque agir por dever significa permitir que a consciência fale mais alto do que o interesse. Significa reconhecer que existem valores que não podem ser comprados, nem negociados, nem abandonados em troca de vantagens passageiras. Vivemos em uma sociedade que constantemente pergunta: o que eu ganho com isso? Kant nos convida a fazer uma pergunta muito mais difícil: o que é o correto a fazer? Perceba como essa mudança altera completamente nossa maneira de viver. O centro da decisão deixa de ser a recompensa, passa a ser a integridade. O importante já não é aquilo que a ação produzirá para mim, mas aquilo que ela revela sobre quem estou me tornando. É verdade, o dever nem sempre torna a vida mais fácil. Às vezes ele custa dinheiro, outras vezes custa oportunidades. Em certos momentos custa até a aprovação das pessoas. Mas existe algo que, para Kant, vale infinitamente mais do que qualquer vantagem: uma consciência que permanece fiel ao bem, porque o dever não promete sucesso, não garante aplausos, não assegura conforto, ele apenas oferece algo muito mais raro: a possibilidade de viver sem precisar fugir da própria consciência. Voltemos, então, à pergunta que iniciou esta reflexão. O que você faz quando aquilo que deseja entra em conflito com aquilo que sabe que é o certo? Talvez seja justamente nesse instante que a nossa verdadeira liberdade seja colocada à prova.
Não quando tudo é fácil, não quando agir corretamente nos favorece, mas quando fazer o bem exige coragem, porque o dever não é uma prisão, é a maior expressão da liberdade humana. É ele que nos permite dizer não aos nossos impulsos, para dizer sim aos nossos princípios. E talvez seja exatamente isso que nos torna verdadeiramente humanos. Não a capacidade de desejar, mas a capacidade de escolher o bem, mesmo quando seria muito mais fácil escolher outra coisa. Eu sou Rosângela Cruz. Muito obrigada por caminhar comigo por mais esta reflexão inspirada em Immanuel Kant. Se este vídeo fez você pensar de uma maneira diferente, se inscreva no canal, curta-o e compartilhe-o com alguém que também acredita que a filosofia não existe apenas para ser estudada. Ela existe para transformar a maneira como vivemos. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!